Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o 10º dia. No dia de hoje nós vamos meditar sobre a missa de 7º dia e missa de corpo presente. Oração pelas almas do purgatório. Ó Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão no purgatório, especialmente dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo do vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar, sem demora, aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Jesus, tende compaixão das almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. E entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio apresente a Deus as almas, as pessoas já falecidas que você deseja rezar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. O texto bíblico de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, dos versículos 57 até o versículo 60. São Mateus 27, de 57 a 60. Hoje nós vamos meditar sobre missa de 7º dia e também sobre missa de corpo presente. Em outras palavras, o que o texto vai dizer isso é o respeito, o carinho que nós precisamos ter pelo corpo das pessoas falecidas. Então nós vamos à nossa meditação. Nós sabemos que no momento da morte o corpo e a alma se separam, o corpo fica enterrado, ele apodrece, mas a alma continua viva, ela vai diretamente ao encontro de Deus, onde acontece o juízo particular. E nesse juízo particular, a nossa eternidade ela já está definida, se salva ou condenada. Se salva, pode ser imediatamente para o céu ou pode ser através de um estado de purificação chamado de purgatório. Então nós vamos lá, capítulo 27, versículos 57 a 60. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus, e dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue.
José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara a rocha. Em seguida, rolando, uma grande pedra para a entrada do túmulo retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Algumas pessoas dizem assim, morreu, acabou, tem que fazer enquanto está em vida, não precisa mais cuidar depois que morre. Olha, nós vimos o cuidado dos mortos no livro do Deuteronômio, no livro de Macabeus. Agora nós vimos no Evangelho de São Mateus capítulo 27. Por quê? Porque aquele corpo continua sendo um templo do Espírito Santo, mesmo ele tendo morrido, aquele corpo um dia ele vai ressuscitar. Deus, na sua infinita sabedoria, ele é capaz, a partir de uma cinza, de uma célula, capaz de um fio de cabelo, pegar e fazer surgir a pessoa novamente. E isso vai acontecer, a pessoa vai surgir novamente com um corpo incorruptível no juízo final. Daqui a pouco, muito em breve, nós vamos falar sobre cremação. Então, muitos têm essa dúvida, segura aí, porque muito em breve nós vamos falar sobre cremação. Então, o que significa a missa de sétimo dia? O que significa a missa de corpo presente? Aqui é uma continuação do cuidado da família pelo corpo da pessoa que já faleceu. Então, nós queremos continuar rezando ou queremos nos despedir em oração antes que essa pessoa seja enterrada. Aqui é como se fosse despedir. Muitos se despedem oferecendo comida. Budistas fazem isso. Outros se despedem oferecendo apenas flores. Muitos fazem isso. Nós queremos nos despedir oferecendo o sacrifício de Cristo na cruz, que ele é atualizado em cada Santa Missa. Então essa pessoa, se ela está no purgatório, se ela está no céu, ela é parte da igreja ainda, ela continua viva. Então, se ela está no purgatório, ela pode receber os frutos daquela oração. Entre nós vimos, essa é a base para entendermos a vida depois da morte. E a maior diferença entre a doutrina católica e protestante, nós temos a comunhão dos santos. Existem vasos espirituais de relação entre os diferentes estados depois da morte. Então, nós que somos católicos, o 7 significa perfeição. É um tempo razoável para a família poder chegar mesmo de lugares do interior, lugares distantes, para conseguir fazer a sua despedida. E aqueles que não conseguiram enterrar o corpo depois de 1 dia, 2 dias, pelo menos podem participar da missa. Então, aqui, e é uma semana, significa toda a criação. Então essa é uma tradição da igreja, essa é uma tradição. Essa tradição, novamente, que está baseada na comunhão dos santos e no respeito, no zelo que nós devemos ter pelo corpo das pessoas já falecidas. Se alguém quiser alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, eu sugiro 4 parágrafos diferentes. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre a comunhão dos santos, nós já vimos ontem, é o parágrafo 954, que vai dizer que a comunhão dos santos é a comunhão que existe entre todos os membros da Igreja, tanto os que ainda estão na terra, como os que já estão no céu, unidos à cabeça que é Cristo, ou seja, ainda existe comunicação entre nós, aqueles que já faleceram. Graças a Deus. Nós também podemos ver o parágrafo 1032, que fala da oração pelos falecidos. A igreja recomenda a oração pelos falecidos, para que, pela misericórdia de Deus, eles alcancem a beatitude eterna. Então isso reforça a prática de rezar por aqueles que morreram. É um aspecto central da celebração da missa de corpo presente. Rezar por aqueles que já faleceram, oferecendo o que tem de mais sagrado na história, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Outro parágrafo, o 1366, que vai dizer aqui novamente da missa como sacrifício. Então a missa é um sacrifício que pode ser aplicada por aqueles que estão no corpo de Cristo. E aí quem está no céu e no purgatório também está no corpo de Cristo. Aqui é belíssimo, é uma das melhores explicações aqui, aqueles que vão no catecismo, leia, não só para entender a importância da missa pelos falecidos, mas para entender o que significa a missa para o católico. Então, esses números aqui, próximos do 1366, até um pouquinho antes, vai explicar de forma rápida e muito profunda o valor da missa. Então, o texto, em linhas gerais, diz assim, na sua parte principal: a Eucaristia é o sacrifício do corpo e sangue de Cristo, que é oferecido na Igreja como sacrifício de ação de graças e de expiação pelos pecados. Fantástico.
A celebração da missa, incluindo a missa de corpo presente, é vista como uma atualização do sacrifício de Cristo, que é oferecido também em favor dos falecidos, porque eles fazem parte, aqueles que não estão condenados ao inferno, fazem parte ainda do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Parte principal é esta que eu gostaria de ler com vocês, é o número 2683. O padre já leu vários números, mas esse daqui eu penso que é o principal, 2683. As testemunhas que nos precederam no reino, especialmente as que a Igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração pelo exemplo modelar de sua vida, pela transmissão de seus escritos e por sua oração hoje. Contemplam a Deus, o louvam e não o deixam de velar por aqueles que já deixaram a terra. Entretanto, na alegria do Mestre, eles foram postos sobre muitos. Sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao plano de Deus. Podemos e devemos lhes pedir que intercedam por nós e pelo mundo inteiro, incluindo as pessoas que já estão falecidas. Então, aqueles que já morreram, eles podem interceder por nós. Ontem nós vimos a intercessão dos santos e esta pode ser aplicada também por aqueles que já faleceram. Quando nós temos a missa de corpo presente, nós estamos zelando, cuidando, respeitando do corpo de uma pessoa. E nós não estamos apenas pedindo a intercessão dos santos, nós estamos oferecendo o sacrifício de Cristo na cruz, atualizado em cada Santa Missa por essa pessoa. Missa de sétimo dia, para dar tempo da pessoa, principalmente daqueles que não vieram, para o sepultamento, para poderem rezar e terem um momento de fé em comunidade, oferecendo o que existe de mais pleno, perfeito, que é a Santa Missa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não faz parte, não segue o Padre Daniel no Instagram, nós temos aqui o Instagram do Padre. Você vai receber também muito conteúdo de evangelização por lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Adorando ao Senhor. Pouco sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Pouco sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu
preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Lindo céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos